Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Gabriel Benevides, redator do Poder 360, e vou entrevistar Maílson da Nóbrega, economista e sócio da Tendências Consultoria. Ele também é ex-ministro da Fazenda. Maílson da Nóbrega tem 82 anos. É formado em economia pelo Centro Universitário de Brasília. Foi ministro da Fazenda de 1988 a 1990, período marcado pela hiperinflação durante o governo de José Sarney. Antes tinha passagem pelo Banco do Brasil e no setor público, além de ter sido diretor no Banco Europeu Eurobras. Ele fundou a Tendências em 1996 com outros nomes relevantes da economia da época, como Gustavo Loyola, o ex-presidente do Banco Central. Maílson, obrigado por ter aceitado o convite. Prazer é meu, Gabriel. Obrigado pelo convite. Agradeço também a todos que assistem a este programa. Esta entrevista é realizada no estúdio do Poder 360 por videoconferência em Brasília, em 14 de janeiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando sobre o assunto do momento, né? As novas regras de fiscalização do Pix. O governo federal está sendo rechaçado nas redes sociais e pela opinião pública no geral por causa da medida que vai passar a monitorar movimentações financeiras acima de R$ 5.000 por mês. Ao que o senhor avalia essa reação? Olha, Gabriel, é difícil explicar por quê, né? Você não consegue identificar a origem de fake news. E essa é uma fake news poderosa, né? Porque assustou muita gente, foram criadas lendas sobre o funcionamento do Pix, né? E, na verdade, não houve mudança para valer, a não ser de valores, né? A Receita já recebia informações sobre movimentações de pessoas físicas e jurídicas. Para a pessoa física, o limite era de 2.000, acima de 2.000 tinha que informar a Receita Federal, e para pessoas jurídicas, empresas, acima de 6.000. O que houve foi a mudança do valor, agora é 5.000, né? Até tirou muita gente da informação, né? Porque muita gente não se enquadra no limite de 5.000 e aumentou das empresas, das pessoas jurídicas para 15.000. Né? Ah, e, e não há nenhuma razão para temer que isso vai ser uma fonte de tributação. Em primeiro lugar, porque isso é uma transação financeira. E as transações financeiras não constituem base para a tributação. O governo arrecada com base no consumo, no patrimônio, na renda, né, nas contribuições sociais para financiar a Previdência e outros programas sociais, e até teve um tempo em que se cobrava sobre transações financeiras, que era uma maluquice brasileira, né, que era a CPMF. E a CPMF se extinguiu porque o seu prazo de vigência terminou. Né? Então, essa história que as pequenas empresas agora elas vão ter um problema, não, as pequenas empresas já foram aliviadas. As informações dela, deixe-me repetir, elas eram enviadas para a Receita Federal quando o seu faturamento era superior a R$ 6.000 por mês, agora só acima de 15.000. Né? E vale ressaltar também que esse é um processo existente no mundo inteiro. Né? Os fiscos recebem informações de vários tomadores de decisão, executores de programas. Isso tem início lá nos anos 80, anos 90, no movimento mundial contra o terrorismo. Não é? O terrorismo lavava dinheiro e, com isso, conseguia financiar sua atividade sem ser detectado pelas autoridades. Foi então que surgiu a ideia de monitorar essas transações de grupos terroristas. Então, em todo o mundo foram criados organismos, organizações, órgãos públicos para manejar essas informações. Aqui no Brasil é o COAF, o Comitê de Atividades Financeiras, mas isso começou lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e assim por diante. Então, se você compra um apartamento hoje acima de um certo valor, o cartório informa quanto você pagou por esse apartamento. E, com o tempo, o fisco passou a utilizar isso como forma de monitorar a sonegação. Né? Então, vamos dar um exemplo. Você fez uma transação, uma transferência pelo Pix de R$ 150.000 e você declarou à Receita Federal, no ano anterior, que sua renda era de 100.000.
Então, isso merece atenção. Como é que você ganha 100 mil e faz uma transferência de 150 mil? Então, você cai na malha fina e a Receita vai pedir uma série de informações a você. E se você provar que aquele valor nada teve a ver com sua renda, não significa sonegação, tudo bem, não vai ter problema, certo? Então, além disso, tem um subproduto disso aí. É que como a Receita tem as informações de sua conta bancária, do seu saldo, dos seus investimentos, a Receita começa a preencher o seu imposto de renda por você. É, você que declara, como eu, o imposto de renda todo ano, quando a gente entra no aplicativo da Receita, grande parte da declaração já está preenchida. Isso é um benefício para o contribuinte. Portanto, o que falta, talvez, é uma insistência muito grande, não apenas do governo, mas de todos os órgãos que podem contribuir para desfazer esse mal-entendido, como a Febraban está fazendo hoje no comunicado à imprensa, né? Para desfazer essa impressão que é o governo querendo tributar. Né? Ontem eu peguei um táxi aqui em São Paulo e o motorista me reconheceu. Diz assim, olha, eu estou preocupado, porque agora eu vou pagar mais imposto, eu não confio nesse governo e por aí afora. Né? Eu expliquei tudo que estou explicando para vocês e eu acho que ele se acalmou, sabe? Mas ele estava revoltado com esse negócio de começar a pagar imposto sobre o PIX. Né? Definitivamente, isso não existe. A entrevista que você assistiu até agora foi realizada em 14 de janeiro de 2025. No dia seguinte, o governo federal anunciou que iria derrubar a instrução normativa que mudava as regras de fiscalização do PIX e de outras transações financeiras. Em 17 de janeiro, o Poder 360 entrou novamente em contato com Maílson da Nóbrega e agora pergunta: como o senhor avalia esse recuo? Olha, Gabriel, em primeiro lugar, é uma grande humilhação para o governo, né? Porque o governo resolveu desistir de uma medida que é tecnicamente correta, é necessária, alinha o Brasil às práticas em todo o mundo, né? Reforça o uso da tecnologia para coibir sonegação, e foi um desastre, não é? de comunicação, digamos assim. E a oposição, ao que tudo indica, se articulou para desmoralizar essa medida, né? Com mentiras, com afirmações falsas, com insinuações absolutamente incríveis de que o governo estaria planejando fazer uma tributação adicional utilizando o PIX, né? E tudo isso realmente coloca o governo numa situação muito difícil, eu acho. Né? Em primeiro lugar, porque o governo não tem como, na minha avaliação, atender às observações que foram feitas por vários analistas, que ele tem que primeiro avaliar o impacto de certas medidas na opinião pública, para só então, e de acordo com uma adequada estratégia de comunicação, anunciar a medida. Acontece que uma grande quantidade de medidas hoje é baixada por órgãos de segundo escalão de governo, né? Do meio ambiente, das minas de energia, do planejamento, né? Da Receita Federal, do Banco Central, e assim por diante. E, no caso da Receita Federal, eu acho que seus técnicos não estão treinados para fazer esse tipo de avaliação. Portanto, o normal nesses casos, pelo menos é assim que eu avalio, é o governo cercar-se de cuidados, mas ele não tem como adivinhar qual medida do governo vai viralizar nas redes sociais. Vai ser exploradas pela oposição, às vezes até com cometimento de crime, né? Contra a economia popular, de informação, ou disseminação de informação falsa. Né? Então, eu acho que o governo, normalmente, nesse caso, ele tem que reagir rapidamente com a informação adequada, didática e assim por diante. Em segundo lugar, tudo indica que a desistência atendeu a uma posição da Secretaria de Comunicação Social do governo, o que significa que pode estar sendo criado um filtro para as ações da equipe econômica, ou seja, apenas aquelas medidas que aumentem a popularidade do governo tendem a ser liberadas para sua divulgação,
né, aquilo que possa afetar a credibilidade do governo ou submetê-lo a uma humilhação como essa, será vetada pela Secretaria de Comunicação Social do governo. Isso significa que a equipe econômica ela vai ter uma limitação do seu trabalho de agir de maneira permanente para fazer cumprir as regras fiscais, para dar sustentação ao arcabouço fiscal e assim por diante. Isso é uma novidade, digamos assim, na adoção de medidas e na comunicação delas à opinião pública. Eu confesso que nos 10 anos que eu passei no governo federal e nos mais de 40 que eu acompanho esse assunto, eu nunca vi nada parecido, né? E Mailson, o senhor mencionou muito aí a falta de comunicação, de uma estratégia de comunicação. Mas além disso, teve também um erro político, porque essa medida não foi calculada com mais ninguém dentro do governo. Foi uma coisa meio a portas fechadas pela Receita Federal e a equipe econômica. Mas costuma ser assim, o Gabriel. Costuma ser assim há muito tempo, né? Como eu te disse, os técnicos da Receita Federal e mesmo da Secretaria do Tesouro Nacional, eles não estão treinados para fazer esse tipo de avaliação, né? Você pode dizer, o ministro deveria ter feito, mas o ministro assina portarias, autoriza, toma conhecimento de uma quantidade expressiva, tá certo? Então, você estaria condicionando a adoção de medidas do governo, que são várias, as centenas toda semana, a uma análise individual de suas prováveis consequências ou de sua exploração de forma desonesta nas redes sociais. Realmente é uma coisa muito, muito difícil de você dizer que o governo errou porque ele não avaliou, né? Essa é a avaliação que eu tenho visto de jornalistas, de alguns comentaristas, mas como eu vivi isso dentro do governo, eu acho que é exigir demais das pessoas que tomam decisões diárias, técnicas, né, a ter essa capacidade de avaliar qual delas deve ser cercada de um certo cuidado, qual delas que pode ser adotado sem nenhuma autorização prévia dos escalões superiores. E o senhor acha que essa revogação foi suficiente para poder tirar a preocupação de trabalhadores informais ou de quem achava que poderia ser onerado por causa da fiscalização? Olha, a rigor, tecnicamente, sim. Eu acho que agora cabe ao governo dar a mais ampla divulgação dessa medida. Aliás, outro comentário, esse decreto-lei que revogou a medida, né, é cheio de impropriedades, né? Um decreto-lei, eu nunca vi um decreto-lei revogar uma portaria ou uma instrução normativa da Receita Federal, né? Em segundo lugar, o decreto dispõe sobre o óbvio, e sobre o desnecessário. Ele diz que não pode tributar as transações do Pix. Ora, isso já é proibido, porque a Constituição brasileira ela descreve quais são as bases de tributação, que são a renda, o patrimônio, o consumo e as contribuições sociais para a Previdência e Assistência Social. Portanto, transação financeira não é base de tributação no sistema constitucional brasileiro, né? E segundo, o governo está dizendo, olha, eu preciso cumprir a Constituição. Você não baixa um decreto para dizer que tem que cumprir a Constituição. Ou seja, a Constituição proíbe de tributar transações financeiras, eu baixo um decreto dizendo que não vou tributar transações financeiras. E, finalmente, dispor no decreto que dinheiro vivo equivale a PIX, ou PIX equivale a dinheiro vivo. Ora, qualquer um sabe que é assim mesmo, né? O PIX é uma forma digital de fazer pagamentos equivalentes àqueles que são feitos por notas de reais, né? Portanto, mais uma coisa desnecessária. Portanto, esse decreto-lei a rigor, como ele dispõe sobre fatos não previstos na Constituição, nas leis, nos regimentos, a rigor ele devia ser devolvido pelo Senado Federal. Mas ele vai ser usado, vamos dizer, o Senado não fará isso, porque ele vai perceber que, apesar dessas impropriedades, talvez seja o caminho que o governo encontrou para reduzir o tamanho da humilhação e evitar que a propagação da mentira sobre a instrução normativa da Receita Federal continuasse a ter lugar nas redes sociais.
Mailson, obrigado por ter falado conosco de novo no dia 17 de janeiro e fica agora com a entrevista gravada no dia 14. Realmente não há uma transação direta e imediata do Pix por causa das novas regras. Mas, como o senhor mesmo disse, isso vai facilitar ou criar um sistema de monitoramento mais rígido para colocar as pessoas na malha fina ou até aumentar a renda já automaticamente declarada. Isso está sendo uma preocupação para os trabalhadores informais. O senhor acha que isso vai ter alguma espécie de consequência na forma como esses trabalhadores atuam na economia brasileira? Olha, o trabalhador informal, para todos os efeitos, é um trabalhador que não cumpre as leis, tá certo? Então, dá até para entender por quê, não é? Tanto assim que no mundo inteiro existe um mínimo, não é? De obrigação de declarar imposto de renda, e essa massa de baixo salário não entra na malha fina de ninguém, de nenhum país. Não é? Agora, do ponto de vista institucional, do ponto de vista legal, não é? Ninguém pode ter o direito de fugir ao pagamento do imposto de renda. Não é? Então, se ele acha uma forma de se livrar do imposto de renda, a Receita Federal tem a legítima justificativa para buscar incluí-lo, porque ele é um contribuinte potencial como qualquer outro, tá certo? O fato dele ter uma renda, né, que ele obtém sem cumprir regras fiscais não o torna imune. Né? O que acontece em todo mundo é que existe um mínimo, né, de tributação, um piso. Então, no Brasil, quem ganha até, digamos, não me lembro do valor, 2.000 e pouco reais, não está sujeito a imposto de renda. Isso elimina uma massa de milhões de trabalhadores, a maioria informais, que não são sujeitos à ação da Receita Federal e, portanto, ao pagamento do imposto de renda. Então, até pela própria explicação do senhor, só para entendermos melhor, por mais que não vá ter o imposto direto sobre o Pix, isso aí não vai ter, a gente tem essa noção, no final pode ser que acabe afetando a forma como os trabalhadores pagam impostos, por exemplo. Depende da renda dele, tá certo? Por exemplo, se um trabalhador, vamos exagerar, um trabalhador informal ganha 15 mil reais por mês. 15 mil reais no Brasil já é classificado como classe média alta. E ele não paga imposto, não é razoável, não é justo. Né? E eu me lembro do tempo que eu trabalhava no Ministério da Fazenda, nos meus 9 anos no Ministério da Fazenda, tinha um fiscal da Receita Federal que dizia uma coisa muito interessante. Para o imposto de renda, aqui em qualquer outra parte do mundo, não importa como você ganha o dinheiro, não importa como você aufere a sua renda. Pode ser oferida a 2.000 metros de profundidade numa mina quente, que você passa desconforto, ou no ambiente refrigerado de um escritório de uma grande empresa. Para todos os efeitos, tudo isso é renda para a Receita Federal. Essa questão de estar lá embaixo, a 2.000 metros de profundidade, é outro departamento. Você tem que as empresas ter uma série de obrigações para quem trabalha em ambientes inóspitos como esse, né? Você tem que dar isso e aquilo, benefício, mas isso é o lado social, é outro departamento, não é o da Receita Federal. O objetivo da Receita Federal, aqui em qualquer outro mundo, é arrecadar imposto da forma mais eficiente possível. E, independentemente, sem julgamentos aqui, dessa medida ter sido boa ou ruim para a Receita Federal, a questão é que pegou muito mal para a população e para o governo. O senhor acha que a equipe econômica deveria ter investido em uma comunicação prévia, alguma estratégia e negociações em relação a esse tema? Olha, eu acho que é difícil imaginar que previamente se pudesse fazer alguma coisa, porque a cada medida que o governo toma, seja na Receita Federal, seja ele tem que avaliar os custos, os benefícios, mas ele não pode imaginar que a cada medida vai ter fake news. Não é? Fake news é algo que surge do nada, não é? De uma divulgação desonesta de uma informação, de uma divulgação mal informada de um fato. Né? Então, o governo, no fake news, ele normalmente lida depois. Né? É por isso que nas redes sociais, né, os posts inadequados, eles são enfrentados depois que são divulgados. Né? Não há como a rede social começar a pensar qual a notícia que vai viralizar negativamente nas redes sociais. Mesma coisa é o Tesouro Nacional.
O que o Tesouro Nacional deve fazer, e está fazendo, né, tem que reconhecer isso. Ontem eu assisti a uma longa entrevista do secretário da Receita Federal, muito bem explicando todas essas considerações que eu resumi aqui para você. Não é? Então, a Voz do Brasil está divulgando, a imprensa está divulgando, todo mundo está procurando entender, e isso faz parte de um processo de discussão pública típico da democracia. E o senhor acha que essa discussão pública é suficiente para ter uma saída para o governo? Ou não tem mais saída, tendo em vista que as informações já estão aí nas redes sociais? Não, a saída é martelar permanentemente para restabelecer a verdade, né? Mobilizar as diversas fontes de informação, tanto do governo quanto do setor privado, para esclarecer. É uma questão de esclarecer da melhor forma possível. Não tem outro jeito, a meu ver. Essa aversão ao Pix pode aumentar a circulação de dinheiro no Brasil? Ou não é muito, ou esse efeito não seria muito observado, tendo em vista que o Pix já é uma tecnologia que se popularizou? Não, isso não tem nenhum efeito negativo para o funcionamento do Pix, né? Porque a massa de utilizadores do fisco, do Pix, melhor dizendo, não se impressionou com essa fake news, né? Então, o volume de transações do Pix pode diminuir um pouco aqui e acolá por esse receio, né? As pessoas começarem a utilizar o dinheiro vivo, né? Esse é outro esclarecimento que o governo tem que fazer. Se substituir o Pix por dinheiro vivo, isso aumenta o risco para o indivíduo, né? De alguém atacá-lo, né? De saber que ele está transacionando com dinheiro vivo, o vendedor de coco que não quer receber pelo Pix, percebe receber por dinheiro, daqui a pouco a pessoa não tem dinheiro para pagar, só pode pagar se for por Pix, ele começa a perder cliente, tem várias consequências negativas, certo? Mas eu acho que não se deve ter nenhum temor de que esse fato, não é, lamentável, venha a prejudicar o funcionamento, muito menos a expansão que ainda vai ter do PIX na economia e na sociedade do Brasil. Então, o senhor não acha que a reputação do Pix, que foi uma ferramenta criada pelo Banco Central, que se popularizou, vai ser afetada por causa disso? Novas medidas relacionadas à plataforma não devem sofrer essas consequências? Não vai ter, não é? Mas é que são negligenciáveis, né? As pessoas que, por má informação, desistirem de usar o PIX, a meu ver, constitui uma pequeníssima minoria. Né? O PIX vai continuar avançando. E à medida que os esclarecimentos forem feitos, esse nosso vendedor de coco vai voltar a utilizar o PIX, porque para ele é mais seguro. Né? Ele por exemplo, o vendedor de coco lá nas praias do Nordeste, se ele receber em dinheiro, ele corre o risco de, no caminho, ser assaltado. Né? Eu já perguntei a um vendedor de coco lá em João Pessoa, numa das minhas visitas à cidade, né, a capital do meu estado, eu perguntei, o seu assistente mais seguro com o Pix? Ele disse, completamente. Né? Eu nunca mais vou querer receber dinheiro, porque eu vou para casa sem nenhum receio de alguém me assaltar na rua. Mudando um pouco agora de assunto, vamos falar de política fiscal, né? O governo apresentou no final do ano passado um pacote de revisão de gastos. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, disse esta semana que novas medidas vão ser preparadas para 2025. Essas medidas são críveis, tanto as que já foram aprovadas quanto eventuais novas? Olha, as críveis elas são, né? Porque a maioria tem que ser aprovada pelo Congresso. Eu diria que elas não são suficientes. Não são suficientes para enfrentar o grave problema fiscal brasileiro. E esse grave problema fiscal do brasileiro, Gabriel, se resume a um indicador básico: a dívida pública. A dívida pública, como proporção do PIB, está em trajetória explosiva. O governo não tem condições de estabilizar, muito menos de reduzir essa relação, embora as autoridades sempre prometam que isso vai acontecer. Não é? Então, isso é o resultado de uma longa, assim, eu chamaria uma marcha da insensatez fiscal no Brasil, que começou basicamente com a Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 ela foi elaborada sob duas ideias básicas. A primeira, de que os constituintes deviam barrar, através de normas,
qualquer tentativa de golpe era uma coisa meio ingênua, né? A gente viu recentemente que houve uma tentativa de golpe no Brasil. Em segundo lugar, a ideia de resolver a desigualdade e a pobreza do Brasil. Como fazer? Através de gasto, né? Então, foi um volume gigantesco de gastos que a Constituinte impôs à sociedade e à economia do Brasil, a ponto de que hoje o Brasil gasta no governo federal, em aposentadorias e pensões, gastos previdenciários do modo geral, mais da metade das despesas primárias do governo federal. Isso não tem canto nenhum do mundo, né? E foram criando novos mecanismos que são não se vê em outras partes do mundo. Por exemplo, educação. Educação é uma relação entre a arrecadação de impostos e o gasto com a educação. Isso nenhum país faz, né? Até porque o gasto público, desde a Mesopotâmia, quando começou a surgir o orçamento, ou a partir do fim da Idade Média, quando ele começou a se institucionalizar na Europa, o orçamento tem que ser definido anualmente, porque essa é a função mais nobre de um parlamento. A função mais nobre de um parlamento não é, como eu ouço deputados e senadores falarem, não é gastar sola do sapato pelos seus redutos eleitorais, perguntando ao prefeito o que eles querem lá de Brasília. Não. A função mais importante, deixa eu me repetir, mais nobre de um parlamento é aprovar anualmente os gastos, as prioridades. E se você vincula a imposto, essa prioridade está definida para sempre. Não é? A mesma coisa com saúde. Não é? Então, mas, sobretudo, a Corporação da Educação incutiu na sociedade brasileira a ideia de que educação melhora com o aumento de gastos. E isso não é verdade. O Brasil já gasta, proporcionalmente à sua economia, mais do que a China. 1,5 vezes o que gasta a China. O Brasil gasta 6,2% do PIB em educação, a informação mais recente que eu conheço, a China gasta 4%. E a China está na vanguarda da tecnologia de 5G, do reconhecimento facial, está ingressando rapidamente na tecnologia espacial. Né? Então, isso é fruto de uma educação de qualidade que a China conseguiu, não é, transmitir aos seus habitantes. Não é? Então, tudo isso tem que ser revisto. E o que aconteceu? O volume de gastos obrigatórios começou a crescer no Brasil. Eu me lembro, em 1987, o Pedro Parente, que era um alto funcionário da Secretaria do Tesouro e depois virou ministro do governo Fernando Henrique, eu e o Pedro estudamos, o Pedro fez um trabalho, a gente discutiu, e o Pedro Parente calculou que as despesas obrigatórias correspondiam a 37% do total. A gente já achava uma barbaridade naquela época. Né? Sabe quanto é esse ano? 96%. Quando você considera gastos com educação e saúde, e mais o PAX, isso dá 96% do gasto. Isso é totalmente inviável. Totalmente inviável. Não tem nada parecido no mundo. Né? E isso vai ser 97% daqui a pouco, porque o gasto previdenciário, dado o envelhecimento da população, cresce a um ritmo superior às das demais despesas do governo. A Secretaria do Tesouro Nacional, no começo do ano passado, fez um estudo mostrando que em 2032, 100% dos gastos dos gastos primários do governo federal serão obrigatórios. Claro, isso colapsa antes, né? Porque, segundo a instituição fiscal independente, o governo federal precisa de pelo menos 2% do PIB, né, de recursos para manter o governo funcionando, né? As agências, o judiciário, as Forças Armadas, a ciência e tecnologia, a cultura e assim por diante. Né? Então, esse é o grande drama do Brasil, a subida ininterrupta da relação entre a dívida e o PIB. A instituição fiscal independente, recentemente, estimou que entre 2025 e 2029, essa relação já vai para 90%. Né? O Brasil está entre os 3 países mais endividados do mundo emergente por esse critério, a relação entre a dívida e o PIB. Né? Quais são eles? E uma dúvida minha em relação a isso é que no ano passado, né, 2024 e 2023 mesmo também, o PIB cresceu bem acima do esperado. A expectativa para esse ano é que não cresça tanto. Isso, de certa forma, também prejudica
essa relação da dívida PIB, certo? Porque com o PIB menor você gasta menos. Não, o seguinte, se a economia cai e o gasto permanece o mesmo, como é o que vai acontecer, essa relação sobe, certo? Então, calcula-se que no quarto ano do governo Lula, vários economistas, inclusive nós aqui da Tendência, calculamos que essa relação vai ser de 86%. O Lula começou com 71 e pouco, ou seja, vai dar mais 14 pontos de percentagem no período Lula. Né? Então, esse é o grande drama fiscal do Brasil. E como é que resolve? Só resolve com a geração de superávit primários suficientes para estabilizar essa relação. Esse cálculo está em 2 a 3% do PIB. Né? E o governo não gera esse superávit primário. Por exemplo, o ministro da Fazenda está festejando que o superávit primário esse ano vai ser zero. Não, a gente precisa de 2 a 3. Ou seja, não há como evitar, a não ser com profundas medidas estruturais, que o Brasil caminhe para um colapso fiscal que será sucedido por uma crise financeira de graves consequências para o país. Não é? Esse realmente é o problema. E agora, mais recentemente, os mercados começaram a perceber isso. Não é? E daí essa situação que a gente viu, quase pânico que a gente viu recentemente no final do ano, com o dólar indo para 6,30. Não é? Então, em torno da dívida ou de sua solução, vão girar várias outras coisas. A taxa de juros, o dólar, a inflação, a taxa de crescimento e assim por diante. Crucial para o Brasil é deter, deixa-me repetir, o crescimento explosivo da relação da dívida e o PIB. E, portanto, dada a rigidez orçamentária que eu aqui comentei, um próximo ajuste fiscal vai ser insuficiente. Não tem como ser suficiente. Ele pode dar digamos assim, um fôlego de 1 ano, 2, mas em algum momento o choque da realidade vai chegar. Quando? Ninguém sabe. Isso vai depender muito das expectativas, das avaliações dos mercados. Ninguém consegue dizer quando essa crise financeira vai acontecer. E é sempre bom relembrar uma frase famosa de um economista alemão, Rutger Dornbusch, que foi professor na Universidade de Chicago, foi casado com uma brasileira, falava português, ele já faleceu, falava português fluentemente, e ele um dia estava falando sobre uma crise, fazendo uma apresentação, e alguém perguntou para ele, professor, quando é que essa crise vai chegar? Ele falou, olha, a crise vai demorar a chegar mais do que você imagina, mas depois será mais rápido do que você pensa, certo? Então, é isso. Tem outra definição que se atribui a um escritor americano, Ernest Hemingway. Alguém perguntou, o senhor sabe como evolui uma crise financeira? Ele falou, ele teria falado, dizem que foi ele que falou isso. Tem 2 fases. Ela evolui vagarosamente e depois, de repente. Esse é o problema. Aí você pode me perguntar, Gabriel, o que, na minha opinião, reverteria esse quadro? Deixa-me repetir, medidas estruturais. Outro dia respondi uma questão parecida com essa, que eu vou repetir para você. A situação se reverterá rapidamente se o governo anunciar uma série de propostas. Primeira, desistir de isentar quem paga imposto de renda e quem ganha acima de R$ 5.000 de pagar imposto de renda. Qual é a probabilidade disso acontecer? 0, porque isso é parte do projeto de reeleição do presidente da República. Ninguém fez conta se o Tesouro podia conceder isso. Né? Foi o Lula acordou de manhã, teve essa ideia, anunciou, todo mundo aceitou. Todo mundo do PT. Segundo. E, inclusive, também por causa da reação negativa. A gente, voltando para o assunto do Pix, né, teve toda essa reação negativa em relação às novas medidas de fiscalização, que é um valor similar de R$ 5.000. Eu imagino que, até na visão do senhor, uma desistência da isenção ia piorar toda essa situação de popularidade para o governo. Não, eu diria pioraria a popularidade do governo, porque ele prometeu uma medida populista, mas ela reverteria ou contribuiria para reverter a desconfiança, a percepção de risco,
melhorar os humores, permitir que investimentos estrangeiros que fugiram comecem a voltar ao Brasil. Mas ela tem que ser complementada por outros fatores. Deixa eu só um parênteses aqui. Essa é a medida que detonou a crise de confiança. Porque como é que se vai anunciar um pacote de ajuste fiscal e associa isso com uma isenção que vai custar 45, 50 bilhões? O próprio ministro Haddad reconheceu que foi um erro, certo? Mas ela tem que ser complementada por outras medidas. Uma delas, desvincular, por uma medida constitucional, definitivamente a vinculação do salário mínimo com a aposentadoria. O Brasil é o único país em que pensionistas e aposentados têm ganhos anuais de seus rendimentos. E no mundo inteiro, e no Brasil também, quem merece ganhar a produtividade é quem trabalha, que contribui para a produtividade. O aposentado e o pensionista são de outra época, tiveram o seu tempo e hoje estão recebendo a merecida compensação por anos de trabalho. Pode ser que até acolá ele não ache razoável, mas é isso. Né? Então, como é que faz no mundo? Protege-se esse volume de beneficiário da Previdência Social dos riscos da inflação. Então, os benefícios são reajustados pela inflação, mas não pela inflação e mais alguma coisa. Certo? Isso tem que acabar no Brasil, porque isso está explodindo o gasto previdenciário já há muito tempo. Né? Além disso, o governo teria que propor duas outras medidas altamente impopulares, que são, primeira, acabar a vinculação de impostos à saúde, à educação. Segunda, fazer a mesma coisa com a saúde. Não é? Então, isso é gerador de desperdícios. Certo? É claro que o Brasil não podia continuar com a relação de educação em relação ao PIB, como era 50 a 60 anos atrás, que era 1,5% do PIB, era insuficiente. Mas 6,3% já é mais do que os 5,8% dos Estados Unidos. Veja só, o Brasil já gasta proporcionalmente em educação mais do que os Estados Unidos, 1,5 vezes que gasta a China. Certo? E, claro, qual é a probabilidade dessas medidas prosperarem no governo do PT? Zero, né? Porque isso implica enfrentar a popularidade. Isso implica enfrentar a necessidade de esclarecer a população, de justificar essa medida para o futuro do país. E o que está em jogo hoje não é o futuro do país, é a reeleição do Lula ou de algum candidato do PT. E, portanto, eu não tenho a menor esperança de que medidas estruturais dessa natureza venham a ser adotadas no governo Lula, o que significa que nos próximos 2 anos nós vamos viver sob a sombra do risco fiscal no mercado financeiro. Isso influencia dólar, juros, inflação e, por consequência de tudo isso, menor crescimento. O presidente Lula tem dito, e o pessoal do governo também, que teve uma era de plantar e agora tem uma era de colher. Não. Depende do que ele chama de colher. Para mim, o governo vai colher um crescimento menor e não um crescimento maior, como sugere o governo. Né? Na nossa estimativa aqui na Tendências, o crescimento do PIB, que achamos que vai chegar a 3,4%, 3,5% em 2024, quando for divulgado o número final do PIB do ano, né? Nós estamos estimando que vai cair para 1,9%. Né? Então, nós teremos o primeiro semestre ainda impulsionado pela operação da economia acima do seu potencial, com a boa safra agrícola, com o desemprego relativamente baixo, mas a taxa de juros alta, a inflação mais alta, fora da meta, porque a inflação pode atingir 5% este ano de 2025. Né? Tudo isso vai desacelerar, a partir do segundo semestre, o ritmo de crescimento da economia. E continua desacelerando em 2026. Em 2026, nós estamos estimando que o PIB vai crescer 1,5%. Portanto, o presidente Lula vai colher os efeitos de uma medida fiscal expansionista acima das possibilidades do país. No primeiro momento, isso gera benefícios, só para concluir, no primeiro momento, isso gera benefícios, né? Cresce o emprego, cresce a produção, depois se torna insustentável, porque a oferta não cresce na mesma proporção. Né? Uma parte vaza para o exterior, a gente importa mais, como está acontecendo aqui, mas grande parte não é possível de importar, sobretudo serviços. Né? Serviços não se importa. São raríssimos os casos de serviços. Então, o efeito da política fiscal expansionista dos 2 primeiros anos vai ser
sentido nos 2 anos seguintes do atual mandato. A Tendências lançou um estudo recentemente afirmando que o Brasil voltou a ser um país de classe média. Eu queria saber se esse crescimento da economia, né, porque essa reversão no quadro do aumento da renda das pessoas se deu especificamente por causa de programas sociais, do desemprego, tem algum impacto ao ver todos esses fatores que o senhor mencionou, como a taxa de juros elevada, o dólar alto, que é um fator que mexe muito com a classe média, e a inflação fora da meta também. Na verdade, todo esse efeito que aumentou a renda de um segmento importante, classe D, de classe D e E, né, que passaram para a classe C, é fruto exatamente do que a gente comentou aqui, Gabriel. Ou seja, gastos excessivos do governo a um ritmo superior ao do crescimento da economia. Isso gerou mais atividade econômica, isso gerou mais emprego, isso gerou mais renda. Em segundo lugar, a volta da vinculação do salário mínimo às aposentadorias e pensões. Aumentou o rendimento dos aposentados e pensionistas. E tudo isso influenciou a demanda da economia. E como a oferta, deixe-me repetir, não avançou na mesma velocidade, né, parte disso foi suprido pela importação, mas parte resultou em inflação. Né? Mas o efeito inicial é realmente melhorar a renda de uma parcela importante da população. Toda medida populista gera efeitos benéficos para grande parte da sociedade quando elas são adotadas. Né? Então, se você chegar hoje, vamos exagerar, o presidente resolve duplicar o salário mínimo, né? E o Congresso aprova isso. E o governo como um todo fica muito feliz. Claro, nos primeiros momentos, vai ser até de euforia. O comércio vai vender mais, as pessoas vão viajar mais e tudo mais, mas daqui a pouco perde o fôlego. Isso é um chamado crescimento voo de galinha. Né? A galinha dá um voo, mas ela não consegue se estabilizar. Ela cai lá na frente, porque ela não tem as asas, a estrutura do corpo. E na opinião do senhor, essas medidas agora que transformaram o país de volta em um país de classe média, segundo a Tendências, foi um voo de galinha? A tendência é o quê? Desculpa, não acompanhei. Essa pesquisa agora, esses dados que mostram que o país voltou a ser um Brasil de classe média por causa desses incentivos, na visão do senhor, foi um voo de galinha? Provavelmente sim, provavelmente sim. Tanto assim, né, que a gente já está vendo os efeitos disso na desconfiança dos mercados em torno do problema fiscal. Né? O que significa que o governo adotou, vai continuar adotando medidas para refrear a atividade econômica e evitar que a inflação fuja do controle. Porque a inflação fora do controle, aí sim, é o grande mal para grande parte da sociedade brasileira, sobretudo aqueles de renda mais baixa. Né? Então, nós estamos vendo, o Banco Central já anunciou que vai aumentar a Selic em 1 ponto percentual nas suas 2 primeiras reuniões do ano. Tudo indica, no nosso cálculo aqui, que na terceira reunião vai ter um aumento de 50 pontos percentuais, né? Chegando a 14,75%. Vai passar de 12,25% de dezembro para 14,75%, ou seja, 2,5 pontos de percentagem. Isso significa que o crédito vai ficar mais caro, isso significa que as empresas vão rever seus planos, isso significa que provavelmente alguns investimentos vão ser adiados, e tudo isso gera um esfriamento da atividade econômica e do emprego, cujo efeito é fazer com que a inflação convija para a meta. Isso é como um mal, uma doença que você tem, Gabriel. Quando a gente tem a doença, e é uma doença grave, inflação é uma doença grave, como é que acontece? A gente vai para o médico, faz o diagnóstico através de exames, etc. E, às vezes, você tem que fazer uma cirurgia, tem que ficar um mês sem trabalhar, ou seja, curar uma doença que é grave, quase sempre, se não sempre, implica algum sacrifício. E é assim, viu? Há muitos anos. Sempre que a inflação foge do controle, o governo é obrigado a adotar medidas no campo fiscal e no campo monetário para desacelerar a economia e evitar que ela fuja do controle. O problema no Brasil
é que o lado fiscal ajuda a impulsionar a economia. E, portanto, a taxa de juros tem que ser muito mais alta do que seria se o Brasil fosse um país normal nesse campo. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Maílson da Nóbrega por ter aceitado o convite. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que vão ver esse programa. Foi um prazer participar. Conte sempre comigo. Agradeço também a todos que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 14 de janeiro de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.